Pastor, é uma honra estar entrevistando o senhor. Eu gostaria de iniciar perguntando para o senhor como que foi sua conversão e quando foi? Olha, Lunara, foi interessante, porque como jovem eu estava andando por caminhos tortuosos, envolvido com vícios e, enfim, sem esperança. Em um determinado dia que eu estava passando por uma situação muito difícil, um amigo que eu havia conhecido no mundo havia sumido. Eu achei até que ele estava preso. E de repente ele aparece na praça e fala de Jesus para mim. Eu falei: "O que aconteceu com você?" Ele falou: "Olha, encontrei Jesus. Eu estive numa casa de recuperação para libertação de vícios e tal. E agora eu estou firme com Jesus, estou falando da palavra de Deus. E Jesus ama a sua vida." E eu achei interessante, porque era uma pessoa totalmente perdida, não queria saber de nada. E lá na praça mesmo, ele falou de Jesus para mim. E eu não sei como, de repente eu estava ajoelhado na praça e ele orando por mim. Pastor Estevão hoje. Pô, meu, já está na glória, né? E, enfim, falou de Jesus para mim e deixou o Novo Testamento na minha mão. E eu voltei para casa. Quando foi bem tardinho, assim, umas 6:30 da tarde, ele encosta o carro em casa e fala: "Ô Márcio, vem cá, eu vou levar você para conhecer umas irmãs aí, umas irmãs muito doidas. E elas fazem umas orações fortes. Vamos lá." E eu fui com ele, eu não sabia o que era isso. E de repente eu me vejo numa sala, cercado por irmãs da igreja quadrangular, orando por mim. Mas foi uma oração assim tão tremenda, tão forte, que eu senti a presença de Deus ali pela primeira vez. E quando eu saí da sala da casa, quem estava orando, a primeira coisa que eu fiz foi jogar um maço de cigarro fora. E tudo bem, voltei para casa, falei: "Nossa, que coisa que aconteceu comigo, algo estranho, mas eu gostei e tal." Na manhã seguinte, esse meu amigo Estevão, ele já estava na porta da minha casa, me lembro com uma variante, tinha saído a variante naquele ano. E ele falou: "Márcio, vai comigo para Goiânia, estado de Goiás." Falei: "Fazer o quê?" "Uma casa de recuperação e Deus vai fazer uma obra na sua vida." E como eu precisava sair da cidade, eu tinha muitos problemas lá, em Bauru. De repente eu estava em Goiânia, Goiás. E foi nessa casa de recuperação que só era Bíblia 24 horas por dia, Bíblia e oração 24 horas por dia. Você não tinha sossego, só orar, só orar. E foi ali que eu conheci Jesus. Fiquei um tempo e depois de alguns meses retornei para Bauru e o Estevam, esse missionário, me levou até a igreja, sede da quadrangular em Bauru. E ali eu comecei a me enturmar com a mocidade, alguns meses. De repente eu estava num seminário em Minas Gerais, Coronel Fabriciano, Seminário Evangélico Betânia. Isso daí no ano de 73. E fiquei lá alguns meses e comecei a pregar, sem saber o que era pregar. Eu não conhecia nada de igreja. Mas Deus me usou em algumas igrejas que estavam fechadas ali no Vale do Aço. Me lembro a Cesita, Timóteo. Comecei a ajudar o pastor Mário, lá em o pastor de Belo Viana, Fabriciano, Coronel Fabriciano. E foi lá que eu me batizei, Coronel Fabriciano, pastor Mário.
lá de Coronel Fabriciano me batizou. Mas meu coração ardia de vontade de fazer a obra de Deus, de pregar o Evangelho. E foi um momento que meu pai adoeceu, uma doença terrível. Aí eu voltei para Bauru, continuei na mocidade da igreja. De repente, o presidente da mocidade saiu para o ministério. Quando eu me vi, eu era presidente da mocidade da igreja de Bauru. E foi uma experiência muito boa que eu tive ali na igreja de Bauru. Comecei a fazer alguns cultos ao ar livre na porta da igreja, que antigamente a feira era ali nas Nações Unidas em Bauru, era na porta da igreja. A gente vinha da vigília e eu já ia direto para a igreja para fazer o culto ao ar livre às 7 da manhã. Eu já ficava para a escola dominical, ia chegar em casa meio-dia. Saía sábado para o culto da mocidade e voltava para casa meio-dia. E assim foi minha vida no meio da mocidade, ajudando o pastor Jaime Palharim, lá nas tardes da bênção, nos cultos de domingo, cantando louvores, na época era cantando corinhos. E assim foi minha vida na igreja lá em Bauru. Que interessante, né? Muitas coisas interessantes aí que talvez a gente nem sabia. E como que iniciou, o ministério do senhor? Como o senhor iniciou o ministério? Como o senhor chegou a conhecer a pastora, se ela já era pastora ou não? Demorou um tempinho, né? Porque lá em Bauru, sempre eu saía com a pastora Nancy, a esposa do pastor Jaime, para pregar nas igrejas da região, em Lençóis Paulista, Pederneiras, Jaú, que era da região de Bauru. E um determinado dia eu estava na escola dominical e Deus colocou no meu coração para eu pegar a lista, tinha a lista telefônica na época, pegar a lista telefônica e abrir. Eu falei, Deus, me mostra uma cidade para eu pregar. E quando eu abri, caiu na cidade de São Carlos, e na primeira página que eu vi, estava a Igreja Quadrangular. Aí eu falei com a irmã Ana, que era a tesoureira da igreja de Bauru, depois ela abriu a igreja, a pastora Ana, foi uma grande pastora em Bauru, fez uma grande obra em Bauru. E a irmã Ana, que era tesoureira, autorizou a usar o telefone interurbano naquela época, aquele telefone preto. E eu liguei para o pastor lá de São Carlos. Falei, pastor, olha, Deus colocou no meu coração para eu ligar para o senhor. Eu queria saber se o senhor deixa eu pregar na sua igreja. Ele falou, quem que é você? Eu falei, eu sou um jovem aqui da mocidade da igreja de Bauru e tenho um desejo de pregar a palavra de Deus. E Deus colocou no meu coração para eu ligar para o senhor. Ele falou, olha, vem aqui, vem domingo que vem aqui. Você prega para mim aqui. E então eu fui lá para pregar uma noite. E Deus me abençoou tanto nessa pregação que o pastor, que hoje é o maior amigo meu, o pastor Juvenal Gardinho, homem de Deus, um homem temente a Deus, exemplo. Tudo que eu aprendi com ele foi, até hoje serve de base para mim. Eu fui para pregar aquela noite. Aí ele falou, não, Márcio, fica aqui a semana toda. Aí convidou a igreja para segunda-feira, dia seguinte, começar uma campanha de 7 dias. E o dia seguinte a igreja estava lotada. E a verdade é que terminou 7 dias e falou, fica mais um tempo aí. Aí preguei mais, completei um mês para ele lá. Fui com uma roupa e fiquei um mês em São Carlos. E a verdade é que no final desse um mês, nós fizemos um batismo com 120 pessoas. Aí eu fui para ficar uma noite, fiquei uma semana, fiquei um mês, acabei ficando um ano lá em São Carlos. Compramos um terreno, fizemos um pavilhão lá. E daí voltei para Bauru, fiquei mais um tempinho na igreja. E aí surgiu uma oportunidade de ir para o Nordeste. Era um desafio, porque a nossa igreja estava começando a evangelizar o Nordeste. Era o pastor Josué no Pará, o pastor Geni Martins no Amazonas, era o Venceslau em Alagoas, era o Osnir em Recife, era o Wilson Marques na Paraíba. E eu acabei indo para. Eu saí para ir para o Pará, acabei indo para Recife, lá na nossa sede em Casa Amarela.
Fiquei uns dias com o pastor Osnival Verde. Aí abrimos o Cajueiro, uma igreja no bairro do Cajueiro, e foi um trabalho gigantesco, trabalho maravilhoso, milhares de pessoas. E ali eu fiquei de 76 até o final de 88, início de 89. Vim para uma convenção aqui em São Paulo e novamente vim pregar o pastor Juvenal aqui em São Carlos. Ele me encontrou e falou: Márcio, vamos ver a minha família lá em Itapetininga. Então ele já estava em Itapetininga. E aí vim para pregar uma noite. Foi quando ele me mostrou a igreja da Arlindo Luz, que ele ia fechar. Aí eu não sei o que deu em mim, acho que foi por Deus mesmo, tenho certeza. Ele não fecha não, pastor, vem para cá. Ele não acreditou. Vem para Itapetininga. E tinha uma promessa do pastor Josué de eu ir para o Pará com ele. Quando ele me encontrou, quando eu vim em São Paulo, ele falou: você vai para Itapetininga, mas daqui 3 meses você vai parar comigo. E a verdade é que eu vim para ficar aqui 3 meses e já estou aqui há 37 anos. Mas eu não falei, lá em Recife, cheguei em 76, abrimos o trabalho lá no Cajueiro, uma grande obra, gigantesca obra. E conheci a pastora Antônia, conheci a Antônia, a jovem Antônia lá em Recife. Conheci ela no final de 76. Casamos em 15 de outubro de 77, 15 de novembro de 77. E estamos aqui, ficamos lá. Ela abriu, nós abrimos uma outra igreja lá na Bom Demetério. Ela ficou com a igreja da Bom Demetério, eu fiquei no Cajueiro. Depois no Fundão, no bairro do Fundão, onde eu fiquei vários anos. Fiquei, acho, uns 5 anos no bairro do Fundão. Abri várias igrejas nos morros da Zona Norte. Abrimos Vitória de Santo Antão, uma cidade, abrimos Cidade do Cabo. Abrimos a cidade de Ribeirão, abrimos a zona rural do Pau Sul. Várias igrejas lá no Nordeste, no Grande Recife também. Em 88, então vim aqui para pregar uma noite. Eu vim para a convenção, vim para Itapetininga e acabei ficando aqui. Fiquei 3 meses aqui, 3, 4 meses aqui. Aí fui buscar minha família no início do ano de 89, lá no Recife. Chegamos aqui dia 17 de fevereiro de 89 com a família e estamos aqui até os dias de hoje. E essa é a nossa história. E foi fácil o início aqui ou foi difícil? Conta um pouquinho pra gente. Nada, foi terrível. O início foi muita luta, muita oração, muita renúncia. Não foi fácil, não foi fácil. Mas tudo foi na base da oração. Temor a Deus, dependência de Deus. Aí derrubamos a igrejinha que tinha aqui. Aí construímos essa igreja. E muitas batalhas, muitas lutas. O bom é que nós tivemos um grupo de pessoas fiéis, amorosas, que permaneceram com a gente e permanece até hoje. Nós temos irmãs aqui, desde a primeira noite que eu preguei aqui, há 37 anos atrás, a irmã Eva, a Marilda, a Delma, que até hoje estão firmes aqui com a gente. E estamos aí, fazendo a obra do Senhor e esperando a volta do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Né? Glorifico muito a Deus, porque Deus é um Deus misericordioso. Nesse espaço de tempo, tivemos oportunidade de ser vereador por 2 mandatos na Câmara Municipal.
fomos presidente da Câmara, fomos secretário da Câmara Municipal. E agora, o ano passado, o ano de 2024, por outorga do vereador Marcelo Nanini e com apoio do vereador Bispo André Bueno, meu amigo, meu irmão, nós fomos homenageados com o título de cidadão itapetiningano. Foi uma comenda a qual nos honra bastante por sermos cidadão dessa cidade tão maravilhosa que também nos acolheu, uma cidade que tem uma história linda, uma história maravilhosa e uma cidade muito gostosa de se viver. Povo maravilhoso. Recebemos essa comenda ontem na reunião de ministério, a Câmara se reuniu, ou melhor, foi instalada ali na nossa igreja sede, e eu recebi essa homenagem, e a pastora Antônia também recebeu, por parte do Bispo André Bueno, o título de cidadã itapetiningana. Então, não apenas eu, mas ela também foi homenageada, e ambos somos cidadãos itapetininganos, com muita honra, com muito orgulho, um orgulho santo, mas eu transfiro toda a honra, toda a glória ao meu Salvador Jesus. Tudo isso é para a glória dele. Amém.